Eu devo dizer ainda que o texto que eu preparei um pouco ao estilo do livro e ao estilo do Carlos Miguel, da escrita do Carlos Miguel, porque quem já leu o livro, quem conhece também bem o Carlos Miguel, sabe que há aqui muita coisa implícita, ou há aqui muita coisa indiretas, não é? Indiretas, diretas. Ok. Pronto, então, muito obrigado a todos por virem. Queria também agradecer a vossa presença e a oportunidade e a disponibilidade da Unicef para estarmos aqui também. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu escrevi com um nome que geralmente não uso. E isso tem dado uma confusão incrível e está a ser ótimo, porque estivemos a trocar alguns mails e inicialmente as pessoas pensavam que tinha sido escrito pelo outro autor, Carlos Carvalheira. Depois, afinal, não. Só que depois, quando houve os contactos para virmos aqui fazer este evento, houve umas trocas e as pessoas mandaram um mail ao outro autor e não a mim. Também gerou-se assim uma confusão gira. E depois reparei lá em baixo, quando cheguei, que estava o título do livro de Carlos Carvalheira. Portanto, está a ser incrível esta confusão toda do nome. E que na realidade surgiu, e está explicado na nota biográfica, surgiu por uma razão mesmo simples, é que havia um autor com um nome, eu não podia fazer com o mesmo nome. E depois hoje lembro-me de uma coisa, que é caso haja outras edições do mesmo livro, eu poderia escrever com outro nome. Isso era terrível em termos de reconhecimento de marca e de autor e tal, mas era ótimo, punha ainda mais confusão por cima de tudo. Pronto, e acho que isso ia estar muito em linha com o resto do texto. Depois ia falar também do título. O título, O Carro da Minha Irmã. O Carro da Minha Irmã. A Sofia está a dançar porque há uma canção que nós costumávamos cantar há muito tempo, que era o Durmo no Meu Carro, que é dos Mini Drunfos. E geralmente quando íamos em viagens e no carro, portanto eu Durmo no Meu Carro. Não, o carro da minha irmã foi, tal como foi dito aqui no discurso anterior, é mencionado no início e depois nunca mais é mencionado e é tipo, é o carro. Eu meto-me no carro e vou aqui, depois meto-me no carro e vou ali. Pronto, é esse o papel do carro na história. Mas no fundo foi o veículo que permitiu que fizesse a viagem toda. Portanto, apesar de não ser, digamos, a personagem principal, esteve lá sempre, durante a viagem toda. E o carro, de antes era da minha irmã, agora não é da minha irmã, agora é meu, que também não é exatamente verdade, e isso está descrito no livro, que não é exatamente verdade, mas para todos os efeitos é. E aqui ainda há tempos, não sei, há um mês e tal, assim, estivemos a fazer as contas, e o carro já é há mais tempo meu do que alguma vez foi da minha irmã, portanto, cada vez está a ficar melhor o título também. Pronto, o do carro era isso. Outra coisa, relativamente ao início ao início do texto, no início do livro. O livro começa com a primeira frase, ou as primeiras palavras, são as mesmas primeiras palavras de um poema que é do Nicolau Tolentino, que é Sátira aos Penteados Altos, que é um poema que eu sempre achei muita piada e começa Chaves na mão, melena desgrenhada. E foi um bocado assim que eu saí, chaves na mão, melena desgrenhada, saio porta fora, etc, para meter no carro. E para meter no carro da minha irmã, é assim a primeira frase. E depois disseram-me, parece que o carro, ninguém sabe que o carro é teu ou não, parece que meteste no carro da tua irmã, roubaste-lhe o carro e foste embora. Mas não é verdade. Só que eu quando escrevi isso não me apercebi que poderia ser interpretado dessa forma. Mas não é nada disso. Mas então, começa assim. E eu não queria... Essa não foi a minha primeira opção para começar o livro. Há um outro livro que eu gosto muito, que se chama Neuromancer, de um autor americano, que começa em inglês. Portanto, a primeira frase é: The sky above the port was the color of TV tuned to a dead channel.
E que este é um livro de 1980. Podias traduzir isso? Sim, já vai. Porque a tradução faz parte do que eu quero dizer assim. Sim, já vai. Portanto. E então. Viva muito. Não, isto é tipo nas escolinhas, nas cadeiras. Os meninos que ficam atrás. E, portanto, o Neuromancer. Eu queria começar assim. Só que é um começo muito sombrio. Uma tradução assim mais ou menos livre é... Eu queria mesmo à força toda ter essa frase e metia lá mais para o fim e encaixava melhor aí. Só que uma tradução assim mais ou menos livre é: o céu em cima do porto estava de cor de uma televisão mal sintonizada. É um começo um bocado sombrio para um livro que pretende ser animado e das piadas. Portanto, achei, muito embora gostasse muito da frase, no livro original encaixa mesmo bem esse tom sombrio e põe logo o tom do resto, para o resto do livro. Mas aqui não encaixava bem. Pronto, eu depois pus lá noutro sítio qualquer. E eu fiz essa tradução assim meio livre, porque não sabia, eu tinha lido em inglês no original e não sabia como é que era a tradução em português. E aqui há tempos, não sei, 15 dias, fui comprar uma camisa para ir a um casamento com algumas pessoas que aqui estão. E depois comprei a camisa, fui dar uma volta à FNAC e, por coincidência, encontrei lá o livro em português, o tal Neuromancer em português. Eu, deixa-me cá ver. E pus-me a folhear o livro, fui à primeira página, li. Eu, espera lá, isto não é nada disto, é a tradução oficial, não é igual. Era o céu acima do porto estava da cor de uma televisão... Não, como é que era? De uma televisão mal sintonizada. Não era mal sintonizada. Nunca, como é que era? Um canal mal... Não era canal morto, não era uma tradução à letra. Já não me lembro. Mas sei que não era uma tradução tão boa como a minha. Porque não sou só eu a dizer. Houve pelo menos 2 pessoas que me disseram que não era uma tradução tão boa como a minha. Portanto... portanto é isso. E agora? Pronto, acho que era isso. Não sei... Não tinha assim mais nada preparado. Pelo menos não me ocorre assim nada. Sobre as coisas rasuradas. As coisas rasuradas foi tudo de propósito, obviamente. Foi planeado escrever as coisas. É inédito. Sim. Ok. Nunca se viu isso num livro publicado. Pronto, eu achei que havia potencial de ter uma piada aquilo. E depois tem imensas notas de rodapé, em todo lado tem notas de rodapé, também era uma coisa que eu queria fazer. Queria pôr notas de rodapé dentro das notas de rodapé, só que não conseguia atinar nem com o Word nem com o LaTeX, portanto acabou não Baralhaste o sistema. Foi, não consegui, porque havia uma altura em que punha uma nota de rodapé dentro da nota de rodapé, só que depois não aumentava o número. E eu não queria estar a lidar a pôr os números à mão e acabei por não fazer isso. Preguiça? Sim, completamente. Portanto, tem imensas notas de rodapé. É um relato do que aconteceu, na realidade. Há mesmo muito poucas coisas que não aconteceram tal como aconteceu. Tenho uma pergunta. Ainda na altura das perguntas. Não sei, se quiser. Que história é aquela dos italianos e eram alemães que falavam, eram russos que falavam alemão? Ok. Aquela parte que tu leste no início do livro. E depois perdemos a linha. Pois é, falta isso. Toda. Mas não era. Fizeste-me lembrar outra coisa, mas não sei. Isso! Ok. Então foi assim. Há 2 partes que são divagações, que não fazem parte da narrativa principal, que é tipo a viagem. E uma delas foi na Quinta da Regaleira, que eu ponho para lá divagar um bocado, porque há lá uma árvore cujo tronco está arqueado em cima do caminho. E eu pus-me a divagar, a dizer que aquilo tinha sido um resultado de um terror cósmico qualquer horrível que tinha deformado aquilo há tempos imemoráveis. E pronto, e tinha ficado assim. E isso foi um bocado inspirado no Lovecraft, que é um autor de terror cósmico. Mas pronto, foi assim, é meia página, vá. E depois... Aqui não, essa é outra. Sim, essa é outra coisa. No final,
Isto foi na Festa do Avante. Estive lá e estava na Feira do Livro, andava para lá passear. Diz? Não, eu para lá passear. E havia claramente um lançamento do livro a acontecer também, estava lá um painel de pessoas a falar. E eu ia ouvindo enquanto estava a passear, ia ouvindo. E a determinada altura eles estavam a ler uma passagem do livro e era claramente uma coisa qualquer, uma história qualquer de filme noir. E só que o que eu ia ouvindo era uma coisa muito estereotípica do estilo filme noir. E pronto, e ficou-me aquilo na cabeça. E depois, quando estava a escrever, estava a descrever esta parte, estava na Feira do Livro, não sei, a ouvir e tal. E depois, por exemplo, 2 pontos, e começa uma divagação de 4 ou 5 páginas ou mais sobre uma cena de filme noir que eu inventei na altura e que achava então que não é parte havia do livro. Não é parte do livro que estava a ser lançado. Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu só me lembro do conceito de do repente livro. começaste a divagar, mas isto é a apresentação do que ele estava a ouvir. E como é que ele, eu por acaso pôs-te uma questão, como é que ele se lembra disto tudo? Foi ver ao livro. E foi transcrever para aquilo que estava no livro. Isso é ótimo. Não, foi inventado. E achei, isto vai bem aqui. Pronto, e fiz isso. Está bem. Termina muito bem o capítulo. Termina. Mas depois, este livro é o conceito e a estrutura, mais ou menos, é baseada num outro livro que é o 3 Homens num Barco, que é por acaso foi a minha tia que me ofereceu, que há muito tempo atrás, que conta a história de um aristocrata inglês século XIX que um dia se sente muito mole e muito cansado e sem força e então decide ir à biblioteca lá local dele ver um livro que tem um compêndio de todas as doenças conhecidas da ciência. Ele lê aquilo do início ao fim e determina que tem todas as doenças ao mesmo tempo e então só há uma forma de resolver aquilo é fazer umas férias e tirar umas férias e ir numa viagem de barco. Pronto, e então esse livro é sobre essa viagem de barco, ele lá pega nos amigos e lá vão, e pronto, são as aventuras deles. E pronto, é um bocado nesta onda, é tipo, eles vão e a viagem, eles ao mesmo tempo de falar sobre a viagem, também vão mandando umas piadas, também é um livro interessante. Eu também faço menção aí a esse livro. Porque encontraste-o nessa feira encontrei-o também nessa... Sim. Sim, mas já antes disso eu lembrava-me dele, portanto sabia mais ou menos a estrutura. Aliás, o texto da contracapa, eu não sabia o que é que havia de escrever na contracapa. E o texto, eu fui olhar, peguei no livro que lá tinha, fui olhar para o texto da contracapa e a estrutura é mesmo parecida. Porque eu na altura, sei lá, eu tinha acabado de escrever a nota biográfica. E depois, estou sem ideias para a contracapa, o que é que eu vou fazer agora? Então, pronto, vou copiar. Só que não copiei realmente, pronto. Adaptei ao livro. Mas a estrutura... Sim. Inspirei na estrutura. Cá tem as rasuras. Sim, e depois eu aí achei que podia ficar aí para que o leitor estivesse ali, para não olhasse para o meio do texto. Sim, e encontrar uma surpresa. Certo. Como que há tempos, quando viste o livro, estavas a folhear, aqui está rasurado. E esqueceste de tirar. Pois é, mais uma vítima. É uma gralha. Não, mas por acaso também estive ainda nesse género de coisas assim menos convencionais. Estive-me a lembrar que, mas isto o que eu vou dizer não significa que haja mais livros, ok? Mas se fosse escrever outro livro, sei lá, de ficção com personagens diferentes, estava a pensar, sei lá, cada personagem ter um tipo de letra diferente ou se calhar uma cor é mais difícil porque imprimir a cores, não é? Mas se calhar um tipo de letra diferente, ou itálico, ou negrito, ou assim, ou sublinhar era estranho. Mas pronto, fazer assim umas invenções com a tipografia. Acho que é bem. A morte a falar no Terry Pratchett. Sim, exatamente. Sim, uma coisa assim desse género. E as notas de rodapé, dentro das notas de rodapé também é do Terry Pratchett. Que sabe mexer melhor. Pronto, não sei, acho que não tenho assim mais tema nenhum. Qual é a tua passagem favorita? A minha passagem favorita? Não sei, eu
Há uma delas em que eu estou a escrever em casa, estou à noite sentado com o computador a escrever, sozinho em casa, e estou a escrever uma parte em que eu falo que provavelmente o SIS anda atrás de mim, porque eu estou a olhar demasiado para as instalações militares, e eles de certeza que já me toparam e que puseram uma escuta qualquer em minha casa, mas eu a falar alto, mas não é preciso virem cá trocá-la de sítio, porque ela estava aí no mesmo sítio, não é preciso virem cá outra vez. Portanto, faço assim uma piada meia meta, mas se é gira. Mas não sei. Essa é a que me lembra mais, mas não. Há várias. Há temas recorrentes, tipo como bola de carne e batatas fritas. É tipo 3 ou 4 menções a comer bola de carne e comer batatas fritas. Durou que se fartou. Mais ou Bola menos. de carne. Sim. Depois também há 2 ou 3 ocasiões em que eu digo aconteceu X, mas pô, pera, não foi bem X, foi Y, mas também não foi Y, foi mais ou menos Z e tal, pronto, e desdigo-me para aí 3 ou 4 vezes. Pronto, há assim algumas dessas. É isso. Não sei se alguém tem mais aí alguma pergunta. Podemos esperar uma sequela? Uma sequela. A carrinha da tua irmã. O meu carro novo. O meu carro novo, certo. Carne boa, boa. Vira a página. Talvez, não sei, só se... Quando compras um elétrico? Diz? Quando compras Exatamente, quando comprar um elétrico. Quando é Mas que sim, vai comprar? não sei, porque aqui escreveram uma sequela, eu acho que a estrutura ia ser mais ou menos igual. Ou não sei que volta é que eu poderia dar à estrutura para ser diferente que chegue. Transporte, não é? Agora tem que ser um barco ou um avião. Sim, é tipo comboio. sim, a minha viagem de comboio por aí. Pois, não sei. Não, porque qual é que seria a coisa nova que ia estar na sequela? Não sei que coisa nova, porque podia ser um meio de transporte, mas depois o conteúdo é, fui fazer a viagem, fui passear e fiz uns reparos e umas piadas e umas coisas. Já agora, a minha piada preferida é, eu tenho um amigo que gosta tanto de Israel que até lá vive. Essa é sempre muito boa. Está no livro? Está no livro, está. Ok. Mas está até lá vivo o nome da cidade e depois a nota de rodapé, esta piada tem que ter de ser dita alta, senão não funciona, a escrita não funciona. E apesar disso está Quem escrito. não souber que a capital de Israel, que até lá vive, fica Mas na mesma. não é preciso ser, por acaso há lá uma. Boa só a tradução disso. Sim. Não, há lá uma piada que eu nem me preocupo em explicar, mas é... Não, há 2 ou 3, mas essa em específico, que é, eu a determinada altura passo em cima de uma terra batida e a areia está muito solta, eu tenho medo que o carro fique lá, e aquilo lembra-me os hazards do Golfo. Só que eu não sei, ou melhor, eu sei como é que se diz hazards em português, não sei como é que se diz os hazards do Golfo. Então eu ponho lá raio dos hazards e depois nota de rodapé, não sei traduzir isto, não jogo golfe. Não tem nada a ver. Tem, porque no golfe, no desporto, os hazards, tipo uma cena de areia, chama-se ou água, ou há mais, chama-se hazard. E eu passei em cima da areia, isto é um hazard do golfe, mas não jogo golfe. Pronto, é isso.